Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre posicionamento de marca, a arte de ser inesquecível no universo jurídico. Lembrando que nós estamos nesta segunda temporada do projeto Monitoria e nesta segunda temporada nós estamos dando ênfase às atividades ligadas à área jurídica, falando sobre marketing aplicado à área jurídica e as suas diversas segmentações, as suas diversas atividades, né? Lembrando que o projeto Monitoria, neste quinto episódio, este posicionamento de marca se refere ao quinto episódio, é importante que vocês acompanhem desde o início, né? Desde o primeiro episódio desta segunda temporada. Quero também lembrar que, além deste projeto Monitoria, que tem como objetivo discutir, refletir, apresentar alguns insights sobre esta relação do marketing com os diversos segmentos. Nesta temporada nós estamos dando ênfase à área jurídica, mas sempre tratamos isso de uma maneira bem aberta, falando da aplicabilidade do marketing no varejo, na indústria, enfim, nas diversas atividades setoriais do mercado. É importante também lembrar que, além do projeto Monitoria, além do projeto de entrevistas que abraçam aí através da plataforma de podcast, nós também estamos trabalhando no projeto Marqueteiro, que é o projeto maior, né, que abraça todos estes projetos que nós desenvolvemos. Ele também conta com e-books, e é importante que vocês também prestigiem o canal desta maneira, né? Acessando o e-book que está disponível, né? Os e-books estão disponíveis na Amazon. Você entrando na Amazon, você pode acessar através do nome do autor, né? No caso dos livros de minha autoria, procurem por Luiz Cláudio Zenoni. Tem alguns livros em formato de e-book, mas também tem alguns formatos impresso que vocês podem adquirir, e isso vai contribuindo para formar a sua visão de marketing. Por fim, antes de entrarmos definitivamente no tema, é importante dizer que se você está acompanhando esta temporada, mas você não é da área jurídica, não é um advogado, não trabalha num escritório de advocacia, não trabalha num departamento jurídico de alguma empresa, você também não precisa descartar esta temporada, porque você pode fazer a relação, né? Você pode pegar os conceitos e adaptar a sua realidade. Isso é sempre importante, mesmo você que está acompanhando e tem um escritório de advocacia numa determinada região, atuando em alguma área específica do direito ambiental, criminal, civil, trabalhista, enfim, as áreas que compõem esse universo jurídico, você tem necessariamente que fazer uma adaptação, porque cada atividade tem as suas especificidades, cada região tem a sua realidade, cada cliente tem as suas características, cada relação de concorrência é diferente uma das outras, então é importante que você faça as adaptações necessárias. Quando nós tratamos aqui no
no projeto, nós falamos de uma maneira geral, de uma maneira genérica. E é sempre importante, então, esse trabalho adicional de trazer isso para a sua realidade. Além disso, como eu estava dizendo, os conceitos que são tratados aqui do ponto de vista de marketing, de gestão, de negócios, de vendas, eles são conceitos gerais, né? São conceitos genéricos que podem ser utilizados em qualquer atividade comercial. Então, ficam estes avisos. Mas, entrando no aspecto do tema de hoje, onde nós vamos falar do posicionamento, como o advogado, como esse escritório de advocacia se posiciona no mercado, e isso é fundamental do ponto de vista de marketing, de construção de uma marca, de construção de um branding, de uma organização, é fundamental 3 elementos. Né? Você tem que ter um bom posicionamento, as pessoas precisam saber as características do seu negócio, o serviço ou o produto que você tem, os diferenciais competitivos que você apresenta, o segmento de mercado que você atua, e tudo isso faz parte de um brand. Então, você precisa, no primeiro momento, ter um posicionamento, e nós vamos falar sobre isso no nosso bate-papo de hoje. Precisa saber segmentar o mercado, que segmento de mercado você está atuando. E eu até recebi, tempos atrás, uma mensagem através dos nossos canais de relacionamento, e a pessoa que mandou a mensagem me perguntou se a empresa necessariamente tem que segmentar. É claro, você não vai conseguir abraçar todos os mercados, né? É claro que se você tiver uma empresa com uma infinidade de produtos, uma infinidade de serviços, você, evidentemente, né, trata a segmentação de mercado de uma forma mais ampla, quase que uma atuação em massa. Mas, se não é o seu caso, você precisa entender a importância de segmentar para compreender, para estudar as especificidades de cada segmento. Então, nós saímos de uma visão, né, de massificação dos produtos para ir desenvolvendo ações mais específicas para determinados públicos. Quando eu faço isso, quando eu trabalho de uma forma mais específica, eu consigo agregar mais valor, porque eu consigo compreender as características de uma forma mais adequada, as necessidades de uma forma mais adequada, enfim, eu consigo me aproximar, consigo aproximar a empresa, consigo aproximar a minha marca de determinados mercados. E quando esse mercado, quando esse consumidor, esse comprador, esse formador de opinião percebe que a sua empresa se aproximou dela através das ações comerciais, esse cliente, esse consumidor, esse comprador, esse formador de opinião, ele tende a ser mais fiel, né? E aí você conquista a fidelidade do cliente. Então, num primeiro momento, é importante que você se posicione, é importante que você segmente esse mercado, né, para compreender melhor, e também é importante que você identifique os pontos fortes e fracos da sua organização. É importante você saber o que diferencia a sua empresa das demais empresas do mercado. Então, esses 3 pontos, eles são fundamentais do ponto de vista de desenvolvimento de uma marca, de uma estratégia de marca. Como eu disse no início do podcast, isso não é apenas uma dica, uma necessidade de uma empresa na área jurídica, né, do segmento jurídico. Isso faz parte de qualquer tipo de segmento, é uma necessidade de você identificar e desenvolver estratégias conjuntas, né? Porque não adianta você ter um bom posicionamento se você não segmenta adequadamente o seu mercado e se você não apresenta ações diferenciadas de um mercado de atuação, no mercado de atuação. Então, esses 3 pontos, eles funcionam de uma maneira integrada, né? E cada um vai influenciando o outro. Quando você segmenta o mercado, você
necessariamente tem que buscar um posicionamento, né? Às vezes adaptar até o posicionamento em função dessa segmentação. Quando você mexe no posicionamento, você também mexe na segmentação, mexe com os diferenciais competitivos, enfim, esses três elementos principais, eles trabalham de uma maneira integrada. Mexendo num, o outro também tem que ter as suas devidas adaptações. Hoje nós vamos falar, né, nessa reflexão sobre a questão do posicionamento, né, nessa atividade, nesse mercado jurídico, cheio de escritórios de advocacia, advogados sendo formados, né, todo ano, dezenas, centenas, né, milhares de advogados no mundo inteiro são formados, né, são preparados para atuar nas diversas áreas do mercado jurídico. E é claro que a sua empresa, né, que você como profissional precisa estar atento, né, e saber como que a sua empresa está se posicionando nesse mercado e como ela está sendo vista por parte das pessoas, né? Isso é importante. Se você não, se a sua empresa não tem uma boa visibilidade, se a sua empresa não tem uma atividade que possa ser memorável do ponto de vista de mercado, a sua empresa acaba entrando num elemento comum ali e é muito difícil de você ser identificado, de você ser procurado, das pessoas lembrarem de você, do seu escritório, quando tiver uma necessidade em relação a esse tipo de serviço. Então, é importante ser lembrado, é importante ser visto, é importante estar em evidência, é importante que os atributos do seu produto, do seu serviço, da sua marca, eles sejam lembrados, reconhecidos, né? E isso é fundamental. Então, nesse universo jurídico, que eu coloco aqui como saturado, mas é importante também que você tenha uma ideia de que cada pessoa na sociedade é um potencial cliente, porque as pessoas elas precisam da atividade jurídica, elas precisam do serviço de um advogado, elas precisam de um escritório de advocacia ao longo da sua vida. Às vezes, porque está necessitando de uma intervenção do ponto de vista trabalhista, às vezes precisa fazer um contrato de compra e venda de um imóvel e quer assessoria, né, para evitar algum tipo de problema futuro em relação à aquisição de um imóvel, de um determinado bem, né? Quando na área esportiva você tem um papel importantíssimo do advogado, desde a assinatura de um contrato de patrocínio, o contrato de um jogador, quando um clube vai contratar um jogador, num determinado evento esportivo, em relação à prática desse esporte do ponto de vista de entretenimento, vários contratos acontecem e às vezes durante esses contratos, quando eles não são muito bem realizados, desenvolvidos, existe conflitos de interesses e aí a figura do advogado como um elemento que vai defender, né, um determinado uma determinada pessoa que se sentiu prejudicada em algum tipo de contrato, o advogado então tem e o escritório de advocacia eles têm um papel fundamental. Isso não só na área esportiva, mas na área civil, criminal, trabalhista, a figura, o papel, o serviço, né, jurídico é um serviço extremamente necessário e as pessoas às vezes têm mais de uma necessidade, né? E às vezes é importante que o escritório tenha um portfólio de serviços, porque muitas vezes um cliente está enfrentando uma questão civil, mas também às vezes está fazendo está tendo um problema criminal, às vezes está tendo um problema ambiental, às vezes quer um apoio, né, um trabalho na área esportiva, às vezes, enfim, muitas vezes você ter um escritório com portfólio de serviços, ele é vantajoso porque a sua marca, né, o seu serviço começa a ser visto, né, de uma maneira mais ampla do ponto de vista do mercado, e isso faz com que
as pessoas percebam, né, o quanto a sua empresa tem uma boa reputação, né, pode agregar valor, porque imagina um cliente que tem uma necessidade, duas, três necessidades em áreas distintas do direito, e ele tem que procurar dois, três advogados, porque não tem um que possa atender de uma maneira mais ampla. Mas nós já falamos anteriormente que quando você amplia os seus serviços, o portfólio de serviços, você também tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você é melhor numa área do que na outra e uma área acaba contaminando a outra. Né? Se você não for bom em tudo que desenvolve ou ter o mesmo tipo de posicionamento, você pode ter problema de ruídos aí na comunicação. A pessoa fala, poxa, eu tive contato com a empresa ou com o advogado para falar de uma questão ambiental, mas quando eu também estava com a necessidade na área civil, eu não tive o mesmo tipo de tratamento, eu não tive o mesmo tipo de serviço, eu não tive o mesmo tipo de qualidade. E isso às vezes acaba prejudicando. Então, você, quando começa a desenvolver o seu portfólio de serviços, você tem que dar conta que o posicionamento é o mesmo, a maneira de atender é a mesma, enfim, para que você não contamine a sua marca. Isso não só acontece na área de serviços, né? Uma empresa, por exemplo, como a Nestlé, ela tem lá o seu chocolate, ela tem os seus produtos voltados à área a criança, a bebês, a adultos, enfim, ela tem o seu portfólio de produtos, mas se ela vai lançar um novo produto, ela tem que ter certeza que este produto ele vai ter o mesmo padrão de qualidade, o mesmo tipo de posicionamento, né? Que as suas demais linhas de produtos. Então, quando você abre uma categoria nova de produto, uma linha nova de produto, você tem que ver o quanto essa linha está afinada, né? Tem afinidade com os atributos da sua marca. Uma saída para isso, quando você não se sente seguro para ampliar o seu portfólio de produtos de uma maneira confiável, para evitar esse tipo de ruído, para evitar esse tipo de conflito, muitas vezes você começa a lançar novas marcas. Então, tem empresa que trabalha com um sistema de multimarcas justamente para isso, para que evite que uma marca, que um produto, que uma estratégia possa conflitar com as demais. Então, nesse universo jurídico saturado, mas nem tanto, porque sempre tem pessoas necessitando do serviço na área jurídica, o posicionamento deu para perceber que é uma ferramenta que ajuda, que contribui para o profissional, para a empresa, para que ela se destaque, né, nesse mercado que cada vez mais se torna competitivo, e nós já falamos sobre isso, né? A competição não apenas interna, mas externa, cada vez maior, né? Estamos num processo de globalização, de mundialização dos mercados, e isso pode fazer com que a concorrência não se limite à região onde você atua. Então, quando você constrói essa identidade de marca, quando as pessoas lembram, você começa a ter relações melhores, né, com o seu mercado e mais fiéis, mais duradouras, que é o objetivo das empresas, né? A identidade visual é um ponto fundamental nisso, nesse posicionamento. Então, é evidente que a empresa ela tem que começar a se preocupar com o seu logotipo, com as cores que você usa. Nós não vamos entrar aqui nesses aspectos de cor, mas nós sabemos que o azul passa uma determinada mensagem, o verde passa outra, o amarelo, né, o violeta, né, as cores elas se comunicam com o mercado. Né? E dependendo da cor que você coloca no logotipo, que você usa no seu escritório, né, como cor de parede, como cor de objetos, de materiais de divulgação, isso vai passando uma certa identidade, uma certa característica, né? Além disso, tem que se tomar cuidado e olhar a questão da letra que você usa, porque se você coloca uma letra
mais fina, né? Você dá uma ideia de sofisticação. Será que é isso que você quer passar para as pessoas, né? Às vezes o seu segmento de mercado pode achar que aquele tipo de serviço não é para ela, que vai ser um serviço muito caro, pelo simples fato de você usar uma letra na hora de se comunicar de uma maneira sem pensar, né? Sem observar. As empresas, as grandes empresas, cuidam muito desta identidade visual, né? Desde o material de divulgação, do logotipo, enfim, da roupa que usa do ponto de vista dos profissionais, porque diz respeito ao corporate design da empresa, design corporativo. Então, se você pega uma marca como Itaú, Bradesco, Santander, eles cuidam, né, desta imagem, desta marca com muito carinho, porque eles sabem, né, que isso impacta na maneira que o consumidor decodifica a mensagem. Então, a empresa e as pessoas se comunicam não apenas por palavras, né, pela voz, mas se comunica pelo seu visual, pelo seu gesto, pela sua postura. Então, isso é importante, né? Desenvolver uma identidade visual coesa, com logotipos e cores e design adequado, que transmitam profissionalismo, que reflitam os valores fundamentais do seu escritório. Isso é um ponto importante, então tem que cuidar disso, né? Tem que cuidar, porque você pode estar passando uma imagem para o seu mercado que não é aquela que você quer, ou as pessoas não estão entendendo direito. Então, quando ela olha para um logotipo da sua empresa, ele tem que saber que tipo de serviço você está prestando, com que qualidade você pretende atuar, o grau de sofisticação, a amplitude do seu serviço, tem que ficar claro para as pessoas, né? As pessoas não querem perder tempo para ler o manual, um contrato, então elas querem hoje mensagens que possam ser entendidas de uma maneira muito rápida, né? Um tempo atrás eu estava lendo um artigo, né, dizendo que a Coca-Cola chegou a um grau de identidade visual que apenas se você pegar uma parte da letra da Coca-Cola, o C da Coca-Cola, né, as pessoas já olham, né, e falam, esse é um logotipo da Coca-Cola. Nem está completo, só tem a letra C, ou às vezes um pedacinho da letra C. Mas as pessoas dizem, olha, isso aqui é a Coca-Cola, sabe falar dos produtos que a Coca-Cola tem, o grau de qualidade, tem uma referência de preço dos produtos, enfim, o consumidor acaba dando uma aula sobre a Coca-Cola por ver um pedacinho da letra C, né? E isso é um grau máximo de uma empresa que conquista essa identidade visual. E ela é coesa, quer dizer, você chega num varejo, você chega numa loja de conveniência, você chega num supermercado, num hipermercado, você chega numa padaria e você vê que a marca da Coca-Cola ela está posicionada da maneira correta para aquele tipo de ponto de venda, para aquele tipo de consumidor. Então, eu estou pegando a Coca-Cola, né? Mas a ideia é que você consiga, na sua empresa, na sua atividade, ter esse mesmo tipo, chegar a esse mesmo tipo de identidade visual. Evidentemente que a sua empresa é pequena, atende a poucos clientes, você vai focando nesse nicho, você vai focando nesse segmento. É importante ser coeso e ter os atributos bem identificados para o público que você atinge, né? Então, essas questões, elas são importantes. O quanto você trabalha a sua identidade visual, ela é um ponto importante. Narrativa tem que ser cativante, nós já falamos isso nas outras, nos outros episódios, né? Esse storytelling, o quanto você vai construindo uma história de sucesso, uma história de serviços prestados, e como você vai contando essa história para as pessoas, né, de uma forma cativante, ou seja, as pessoas querem acompanhar essas histórias, você vai criando, né, uma ligação com esse público, as pessoas vão lembrando, né? Histórias nós guardamos, né? Tem histórias aí que você fala, nossa,
eu escutei uma historinha da minha avó, da minha mãe, quando era criança, e até hoje eu lembro daquela história, porque a história tem esse papel, né? Ela tem um espaço dentro da memória muito importante, porque você guarda, né? Tanto é que grandes mestres aí usaram e abusaram da história para guardar e encaminhar mensagens significativas que são guardadas até hoje. E muitas empresas usam esse mesmo conceito, né, de storytelling para poder vender produtos, para poder vender marcas, para poder vender serviços. Então você vê grandes marcas são grandes contadores de história. Né? Como eu citei a Coca-Cola agora há pouco, a Coca-Cola vem contando histórias, né, ligadas a elementos de fidelidade, felicidade, elementos de família, de união entre as pessoas, e a Coca-Cola vai contando essa história ao longo da sua existência de diversas maneiras, através das propagandas, da publicidade, das ações promocionais, das ações de merchandising, das ações através da comunicação direta, dirigida, né? Então a Coca-Cola ela vai contando. Então conte uma história envolvente sobre o seu escritório, destaque as suas origens, os seus valores, a sua conquista, né? E essa narrativa vai chamando a atenção das pessoas e elas vão se envolvendo e vão se ligando à sua atividade. Identifique áreas de especialização, eu nem vou focar muito nisso, nós já falamos bastante, né? É importante que você segmente o mercado, isso faz com que os clientes procuram, aqueles clientes que estão procurando um serviço específico, né? Elas vão lembrar do seu escritório, da sua atividade, e isso também vai melhorando a reputação da empresa. A comunicação tem que ser consistente em todos os canais que você abra de comunicação. E é importante dizer que você, quando abre um canal de comunicação, você tem que dar conta, né? Porque muitas vezes você fala, poxa, tá todo mundo abrindo aí uma página numa rede social, vou entrar lá na rede social. Você conhece aquela rede social, você sabe se relacionar com as pessoas através dessa rede social, você atualiza as informações, você mantém o contato, você dá feedback, você responde as perguntas que são realizadas, isso é importante, né? Então, é ótimo quando você está em todas as atividades de comunicação. Faz propaganda, publicidade, mas tem que ter consistência. Né? E em cada ponto de comunicação, você também tem que manter o mesmo posicionamento, o mesmo a segmentação, né? Você tem que sempre trabalhar isso de forma holística, né? Então, essa comunicação em todos os canais que você abre, e eu recomendo que não vá abrindo de qualquer forma, né? Dia desses eu fazendo um trabalho de monitoria, a pessoa disse, eu tenho lá um canal de mensagem instantânea, um chat lá no WhatsApp. E aí, quando nós fomos olhar, ele não atualizava, ele não respondia, tinha erros, né, de visuais, tinha erros de comunicação, tinha erros de uma série, tinha bugs. E aí, isso vai passando uma imagem de uma empresa desleixada, desestruturada, e as pessoas se sentindo inseguras com a sua empresa não vai fazer negócio. Né? Então, tem que ter coesão e vai construindo essa mensagem de uma forma que você possa dar conta de administrar. E isso é importante. E participe, né? Outro ponto para você ir se posicionando, participe de eventos, vai melhorando a qualidade do seu serviço. Então, feiras, congressos, seminários, fóruns, esteja presente, participe, não só como ouvinte, não só como cliente, né, desses congressos, né? Não só para aprender, mas para ensinar. Né? É importante ter uma atuação efetiva, né? Porque as pessoas vão lembrando, né? Eu acompanho, por exemplo, o SPTV da Rede Globo na hora do almoço, é uma hora que eu estou ali
acabei de almoçar, estou descansando, estou olhando os acontecimentos do dia, e tem um advogado lá que cuida das questões de condomínios, né? Então, aparecem várias perguntas sobre condomínios, sobre conflitos, e ele ali, ele dá dicas, ele apresenta algumas ideias, algumas sugestões, enfim, e ele vai se posicionando. Evidentemente, você tem um condomínio, quem você vai lembrar? Daquele profissional, você vai tentar entrar em contato com ele e falar, olha, eu estou com um problema sério no condomínio, nas relações entre as pessoas, e você é um especialista nisso, né? Você vai criando identidade, você vai melhorando a sua reputação, e com isso você vai se posicionando no mercado. Então, quando você abraça essas estratégias de posicionamento, e é claro, deixando assim bem claro que a gente aqui está dando nós estamos aqui dando algumas dicas, né? Mas posicionamento de marcas seria objeto de um curso, tamanha a sua importância e os seus desdobramentos, né? Aqui apenas algumas dicas para você possa pensar nisso e melhorar a sua atividade, mas acabo colocando como sugestões, né? Aqui, uma delas é acompanhar os outros projetos nossos, né? Principalmente a parte de entrevistas, a parte de monitoria, mas a primeira temporada, onde nós falamos bastante sobre as questões de marketing aplicadas aos ambientes digitais. Então é importante que você estude mais, que você se aprofunde, compre livros, enfim, para você entender melhor esse universo do posicionamento da marca. Queria agradecer, nós chegamos ao final de mais esse episódio, espero que esse episódio possa ser útil para a sua atividade. Mandem mensagens, né? Hoje nós não fizemos nenhum tipo de leitura, mas recebemos vários e-mails e, enfim, pelo nosso canal de relacionamento no WhatsApp, e recebemos várias mensagens. Não deu tempo de ler. Vamos, no próximo episódio, vamos trazer algumas destas mensagens que chegaram, vamos tentando responder. E eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, para quem chegou até esse final de bate-papo, né? Ou se você pegou apenas alguns trechos que considerou importante. Fiquem até mais um pouquinho, tem uma dica sempre no final sobre marketing, de uma maneira geral, e aproveito para pedir que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Isso vai ajudando bastante o nosso projeto, ok? Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo episódio. Até lá! Se destacar em mercados competitivos, invista na construção de uma comunidade online em torno de sua marca. Crie espaços virtuais como fóruns, grupos em redes sociais ou até mesmo uma plataforma própria, onde os clientes podem se conectar, compartilhar experiências e trocar ideias. Ao cultivar uma comunidade ativa, você não apenas fortalece os laços entre os consumidores, mas também cria defensores da marca. Estes defensores têm o potencial de se tornarem os melhores promotores, influenciando positivamente a percepção de sua marca e atraindo novos clientes. Além disso, ao ouvir atentamente as opiniões e feedbacks da comunidade, você obtém insights valiosos que podem direcionar melhorias em seus produtos ou serviços. Isso demonstra um compromisso autêntico com a satisfação do cliente e, consequentemente, diferencia sua marca em um mercado saturado. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios,
tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.